Você já foi introduzido aos conceitos básicos de candlestick, barra gatilho, linha de tendência, suporte e resistência. Você foi introduzido também ao conceito de liquidez, ao conceito de confluência. Você aprendeu como alinhar todas as confluências em busca de oportunidades. Agora a gente vai aprender o conceito mais importante, o contexto. Com o contexto apropriado, você terá condição de entrar e sair corretamente de uma operação. Então a gente vai começar a aprender isso daqui para frente. O gráfico nos apresenta uma estrutura de impulso e retração. O preço faz movimentos em um tempo menor, que são os mesmos movimentos em uma tendência maior. É onde identificamos a direção através dos pontos altos e baixos. Então daqui para frente a gente vai começar a aprender o que são os pontos altos e baixos. O gráfico de qualquer ativo negociado em bolsa de valores apresenta estruturas geométricas semelhantes, que se repetem indefinidamente em diferentes escalas. Onda de alta. O preço anda em ondas. A gente tem que ter na cabeça que o preço ele nunca vai de um ponto ao outro em linha reta. O preço sempre faz isso aqui. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele anda em ondas. Aqui no nosso gráfico a gente tem a representação gráfico de uma tendência de alta. Para essa nossa linha de tendência aqui, a gente está vendo que é uma tendência de alta. Onde começou nossa tendência? Aqui embaixo, subiu, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Aqui é a nossa linha azul, tempo gráfico maior. Dentro da nossa linha azul, nosso tempo gráfico maior, que pode ser qualquer tempo gráfico aí, semanal, diário, anual, 60 minutos, 30 minutos, você tem um tempo gráfico menor. Um tempo gráfico menor, a gente chama isso de fractal. Tempo gráfico maior, a gente desce para o tempo gráfico menor, a gente vai estar trabalhando no fractal. O que é um fractal? O movimento do gráfico maior repetido no gráfico menor. Aqui a gente tem aqui, gráfico maior, nossa linha azul, o gráfico menor, nossa linhazinha verde. Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, e assim até o final da tendência. Então a gente tem fractal. A gente vai sempre observando aonde vai ser nosso ponto alto e nosso ponto baixo. O que a gente precisa observar agora? A nossa estrutura. Então a gente vai observar aqui a nossa estrutura de preço. Saímos do ponto do início, chegamos no ponto alto, ponto A. Descemos até o ponto B, ponto baixo. Subimos até o ponto A. Isso aqui é a nossa representação de uma estrutura.
que aconteceu aqui? O preço saiu do ponto baixo, caminhou até o ponto alto, chegou aqui, ele parou. Ele não encontrou forças para continuar. O que ele fez? Ele retornou, fez uma retração e parou aqui embaixo. Ele não encontrou forças também para continuar descendo, ele parou. Aqui ele subiu de volta, reuniu forças, subiu de volta até o ponto C. Ponto A, ponto B, o ponto C. Então aqui o que ele fez? Ele rompeu a nossa estrutura. Quando ele passou do ponto B para o ponto A, do ponto B para o ponto C, ele rompeu nosso ponto A. Rompeu a nossa estrutura. Aqui está a nossa estrutura de alta. Aqui está o nosso ponto A. Ele reuniu forças do ponto B, andou até o ponto C, rompeu a nossa estrutura de alta. O que isso significa para a gente? Significa que se ele conseguiu romper a estrutura, ele vai dar continuidade ao seu movimento de tendência. Então a gente tem sempre que ficar observando a hora que ele rompe a estrutura. Aqui, como a gente vai observar? Onde inicia a nossa tendência de alta e o nosso fractal. Vamos observar nossos pontos altos e baixos. Observamos aqui a nossa perna ou a nossa onda. No caso aqui, a nossa perna ou onda. São essas linhas de tendência. E aí a gente observa aonde pode haver a quebra da estrutura. Outra coisa, a hora que ele quebrar a estrutura, ele passou aqui do ponto B para o ponto C, ele quebrou a estrutura no tempo gráfico maior, que nosso tempo gráfico aqui azul, e também quebrou a estrutura no nosso tempo gráfico menor, no nosso tempo gráfico verde. Onda de baixa. O preço anda em ondas. A gente tem que ter sempre na cabeça que o preço nunca vai de um ponto A ao ponto B em linha reta. Ele sempre vai fazendo um zigue-zague. Aqui a gente tem a nossa representação gráfica numa linha de tendência de baixa. E a gente pode observar aqui nosso tempo gráfico maior na linha vermelha, onde ele começa, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Então a gente tem a nossa linha de tendência em um tempo gráfico maior. Pode ser diário, semanal, anual, 60 minutos. Aqui a gente tem nosso tempo gráfico menor. Dentro da nossa linha
maior, a gente tem nosso tempo gráfico menor, fazendo o mesmo movimento. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Ele é o nosso fractal. O que é o fractal? O mesmo movimento do gráfico maior repetido em um gráfico menor. Então a gente observa a nossa linha de tendência, observa nosso fractal e a gente começa a observar os nossos pontos: alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Depois disso, o que a gente vai começar a notar? A gente vai identificar a nossa estrutura. Nesse caso aqui, a gente tem o ponto alto, descemos até o ponto A. Fizemos o nosso ponto baixo. Ele não encontrou forças para continuar a queda, fez uma retração para trás, subiu e fez um ponto B. Fez um ponto alto aqui também. Ele não continuou a tendência de alta, porque não teve força. Ele voltou e continuou fazendo um ponto C. Então ele ligou o ponto A ao ponto B, ele teve força e continuou a queda até o ponto C. Então aqui no ponto B ele reuniu forças, teve bastante negociação e passou pelo ponto A, quebrando a nossa estrutura. E aí ele formou um novo ponto baixo. Então aqui a gente tem a nossa estrutura e aqui a gente teve a quebra dela. Então ele iniciou a tendência de baixa, fez uma pausa porque ele não conseguiu continuar, fez uma retração ou um pullback, arrumou aqui energia, voltou com tudo, rompeu o ponto A e fez um novo ponto baixo. Então aqui a gente tem a nossa quebra de estrutura. E observando que essa quebra de estrutura foi no tempo gráfico maior e também no tempo gráfico menor, o mesmo ponto. Então o que a gente precisa observar? O início da nossa onda de tendência e o nosso fractal, nossos pontos altos e baixos, precisamos observar as nossas ondas ou as nossas pernas, uma onda, outra onda, outra onda. Uma perna ligando o ponto A ao ponto B, perna de tendência ligando o ponto B ao ponto C. E depois a gente observa se o ativo quebrou alguma estrutura. Marcação de contexto. Agora que já sabemos como identificar ondas altas e ondas baixas, vamos fazer uma marcação no gráfico para a gente poder saber aonde pode ser nosso possível rompimento ou nossa quebra de estrutura. Aqui a gente tem 5 passos para seguir. Primeiro passo: máxima e mínima no gráfico. Segundo passo: vamos traçar nossa linha de tendência no ativo, para saber para qual lado ele está indo.
Tendência de alta ou tendência de baixa. Checklist 2 pronto. Terceiro passo. Vamos marcar os pontos altos e os pontos baixos. Checklist pronto. Quarto passo. Vamos ligar os pontos. Feito um zigue-zague. Quinto e último passo. Vamos observar se teve um rompimento ou uma quebra de estrutura no gráfico. Isso vai possibilitar um impulso de rompimento na onda. Aí a gente pode entrar no trade. Vamos iniciar a marcação dos 5 passos. Primeiro passo. Linha nas extremidades do gráfico, máxima e mínima. Aqui a gente marca a máxima, na outra extremidade a mínima. Segundo passo. Traçar a linha de tendência. Então a gente liga os dois pontos, traça a linha de tendência. Pode observar aqui que ele está indo uma tendência de alta. A gente pode começar pelo gráfico de linha e depois a gente faz o ajuste no gráfico de candle. Então aqui no gráfico de candle a gente faz o ajuste, caso precise. Marca os dois fundos e marcamos a linha de tendência. Então, ponto 1 e ponto 2, cheque. Agora vamos aqui no ponto 3 e ponto 4. Terceiro passo, começar a marcar os pontos altos e os pontos baixos. Então a gente vamos marcando aqui no gráfico de linha, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Quarto passo. Depois que a gente marcou pontos altos e baixos, a gente faz a ligação entre eles, como se fosse um zigue-zague. Ponto baixo com ponto alto, baixo com ponto alto. Vai marcando. Aqui a gente faz o ajuste no gráfico de linha, até a gente começar a aprender a trabalhar direto no gráfico de candles. Então, alto e baixo. E aí a gente liga os pontos. A gente vai ter a noção da movimentação do ativo. Então, ponto 3 e ponto 4, checado com sucesso. Último ponto. Quinto ponto. Nosso objetivo é observar nas regiões à esquerda do gráfico, pontos altos e baixos, nas estruturas superiores e inferiores, se aconteceu algum rompimento de estrutura ou alguma quebra de estrutura. Aí a gente observa de acordo com a marcação e marca. Nesse caso aqui, aconteceu um rompimento da estrutura. Aqui para cá. Agora a gente vai no tempo gráfico de candles e observa isso.
gente observa isso aqui trabalhando no gráfico de candles. Marca o rompimento da estrutura. Quinto ponto, checado com sucesso. Agora a gente vai no gráfico e observa todos eles juntos. Então aqui, os 5 passos aplicados no gráfico de linha. Os 5 passos aplicados no gráfico de candle. Então a gente teve máxima e mínima do gráfico, linha de tendência, pontos altos e baixos, o zigue-zague fazendo a ligação e o rompimento da estrutura. Então aqui a gente teve a máxima, a mínima, marcamos aqui a nossa linha de tendência, marcamos o zigue-zague, antes marcamos os pontos altos e baixos, e a gente observa o rompimento da estrutura. Então aqui houve o rompimento da estrutura. Ligando os pontos, podemos observar que a mínima do gráfico de 1 hora foi o ponto mais baixo. Então aqui foi o ponto mais baixo na mínima. Observe agora que o próximo ponto alto rompeu o ponto alto anterior. Esse foi o próximo ponto alto que ele rompeu. E ele rompeu esses 2 pontos altos aqui. Rompeu aqui e rompeu aqui. Então ele fez rompimento. O que isso indica para a gente? Indica que após esse rompimento, ele quer dar continuidade na tendência e ir embora. Então você começa a observar isso, marca os 5 passos e depois você começa a aplicar no gráfico, até você ter a confiança para entrar no trade com a sua marcação.